Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 32. Nós vamos ler alguns versículos aqui no capítulo 32. É uma passagem muito conhecida e, mesmo sendo muito conhecida, eu tenho uma convicção de que a palavra do Senhor, sempre que nós vamos a ela na intenção de ouvir Deus falar, Deus fala. E quantos querem ouvir Deus falar nessa noite? Eu não sei como que você chegou aqui, quais as angústias do seu coração, quais as suas inseguranças, ou de repente você só tem do que agradecer, ou o que agradecer, né? Mas eu quero que você entenda algo. Deus tem compromisso com as situações que você vivencia. E Ele vai ministrar o seu coração, assim como eu tenho convicção que Ele vai ministrar ao meu coração. Não é o Davi falando para que você seja ministrado. É o Davi falando e enquanto ministra eu sou ministrado e eu tenho certeza que Deus vai ministrar o seu coração. Gênesis capítulo 32, nós vamos começar aqui do versículo 24, que diz assim: Jacó ficou sozinho e um homem lutava com ele até o romper do dia. E vendo este que não podia com Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de modo que a junta da coxa de Jacó se deslocou na luta com o homem. Então o homem disse: Deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Jacó respondeu: Não deixarei ir, se você não me abençoar. Então o homem perguntou: Como você se chama? E ele respondeu: Jacó. Então disse: Seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Jacó disse: Por favor, diga-me como você se chama. E ele respondeu: Por que você pergunta pelo meu nome? E abençoou ali. Jacó deu a aquele lugar o nome Peniel, pois disse: Vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Aleluia. Eu estava, desde que o pastor Túlio me deu a incumbência de ministrar, no domingo, eu estava orando e pedindo a Deus um texto. Deus, eu preciso de um texto para ministrar. E confesso que não vinha, li alguns locais e eu fui em algumas anotações no bloco de notas do meu celular. Sempre que eu leio algum texto, aquele texto ministra de uma forma diferente no meu coração, ou de uma forma profunda, né? Eu costumo anotar, fazer algumas anotações, e eu falei, vou ter que recorrer ao bloco de notas, e me deparei com a anotação em relação a esse texto, a essa passagem, né? E eu falei, é isso, Senhor, eu entendi, é isso. E eu comecei a estudar, e eu acho tão interessante como algumas culturas, ainda hoje, dão uma importância muito grande para o nome. Nós, no Ocidente, nós nem sempre nos importamos tanto com o nome. Nós recebemos o nome dos nossos pais, e aquele nome nem sempre é consultado para entender o significado do nome. Mas ainda em algumas culturas, eu tenho um cunhado meu que é casado com uma indígena, e todo indígena da tribo tem um nome indígena. Todo indígena lá tem um nome, e aí o significado dos nomes, ele fala, o nome é tal nome que significa, eles sempre falam, ele tem um nome às vezes na língua portuguesa, e tem um nome referente ali às tradições da tribo, e eles dizem, esse nome tal que significa guerreiro valente, homem de valor. Eles vão colocando nomes que deixam com que aquela pessoa cresça, faça com que aquela pessoa cresça, tendo uma percepção de si, né, de como a comunidade enxerga aquela criança, e isso de uma certa forma acaba tendo uma grande importância no desenvolvimento dessa criança. Quando a gente olha para o texto bíblico, nós vamos nos deparar com algumas pessoas e alguns casos que o texto bíblico faz questão de dar ênfase ao nome, ao significado do nome. Nós temos, por exemplo, o caso de Samuel. A mãe de Samuel orava insistentemente, todos os anos ela ia na tenda do tabernáculo levar sacrifícios e oferecer cultos ao Senhor, e ela faz uma promessa a Deus, que se Deus desse um filho a ela, porque
a outra esposa do seu marido, tinha filhos e ela não tinha filhos. E ela faz uma promessa, Deus ouve a oração dela e ela dá o nome de Samuel, que significa porque eu pedi e o Senhor me deu. E o significado de Samuel, resumidamente, é Deus ouve. Então toda vez que alguém falasse Samuel, chamasse Samuel naquela casa, as pessoas iam lembrar, Deus ouve. Deus ouviu a oração dessa mulher. Deus ouviu a oração de Ana. Então sempre que ouvisse o nome Samuel, alguém ia lembrar, Deus ouve. Nós temos Abrão, que significava o nome dele pai elevado, um pai exaltado. E o mais interessante é que Abraão não tinha filhos. Ele não era pai de ninguém, até uma certa altura do campeonato, até próximos 70 anos ali, na faixa etária dos 70, ele ainda não era pai, mas o nome dele dizia que ele era pai exaltado. E ele, no encontro com Deus, o nome dele é mudado para Abraão, que é pai de uma grande nação, pai de multidão. E ele se torna de fato um pai de Abraão, um pai de uma grande nação. Inclusive, Jacó, que é neto dele, também recebe a promessa de que seria pai de uma grande nação. E, de fato, os nomes parece que faz todo sentido com a história de vida dos personagens bíblicos. Nós temos, por exemplo, José, que significa Deus acrescentou, Deus multiplica. E o que acontece antes de José nascer? A mãe de José não podia ter filhos. E ela não tinha filhos, dela mesma, gerado por ela. Raquel era estéril. E quando ela recebe um filho, quando ela tem um filho, ela diz, Deus acrescenta, Deus multiplica, Deus dá. É Deus quem dá. Então toda vez que ouvia-se o nome José, eles lembravam, é Deus que dá, é Deus que multiplica, é Deus que faz com que seja acrescentado. E quando você olha a história de José, Deus utiliza aquele menino, agora já homem no Egito, depois de passar por diversas situações, Deus utiliza ele para que fosse administrado e não faltasse alimento no Egito. Então ele cumpre o propósito, né, de um Deus que acrescenta, de um Deus que multiplica, de um Deus que é provisão. Josué, o nome é Deus é salvação, o nome de Josué. E Deus usa Josué para libertar, para colocar o povo de Israel na terra prometida, na terra de Canaã. Então, o que acontece com o nome desse rapaz? Porque ele luta com um homem, né? Nós começamos a ler aqui o texto, diz que ele se encontra sozinho, ele está vindo da casa do sogro dele, que ele ficou lá por 20 anos trabalhando, ele sai da casa dos pais, acho que a maioria conhece a história dele, né? Mas só para relembrar que ele sai da casa dos pais fugido, com medo de que o irmão o mate. Ele entra em uma situação complicada com o irmão, e ele vai para a terra da mãe dele, encontra lá um tio, né, irmão da mãe, casa-se com as duas filhas desse tio, passa por uma situação complicada e acaba tendo que casar lá com as duas, e depois de 20 anos ele está retornando, e ele sabe que vai encontrar com esse irmão que por 2 vezes ele enganou o irmão. Ele sabe que vai encontrar o irmão, e ele atravessa a família no Val de Jaboque e fica para trás. E aí o texto diz que ele se encontra sozinho, e aí de repente assim, ele está sozinho e já aparece aqui dizendo que um homem começou a lutar com ele. Ele está em um tempo de angústia, né? de batalha. As angústias já é interna, porque ele vai ter que encontrar o irmão daqui a pouco. Ele já sabe que o irmão está vindo com 400 homens para encontrar com ele. Ele pensa, agora eu morri, perdi, né? E aí ele, extremamente angustiado, ele chega nesse momento da história que a gente leu. Mas eu quero relembrar aqui como e o porquê esse homem que luta com ele pergunta o nome dele, pergunta o nome. E às vezes a gente fala da batalha, da luta de Jacó, da bênção, mas um dia eu lendo esse texto, esse fato do homem que ele luta, perguntar qual o seu nome, me chamou a atenção. Por quê? O nome dado a esse moço de Jacó, ele é dado quando ele nasce. Ele é de uma gestação de gêmeos, o irmão nasce primeiro, e ele nasce em seguida, e o primogênito
no caso que é o seu irmão, é quem teria o direito das bênçãos e a sucessão familiar, né? De todo o legado da família seria do irmão. Mas ele nasce, o Jacó nasce, esse menino nasce segurado no calcanhar do irmão, e aí deram o nome de Jacó, que é exatamente o significado de aquele que segura pelo calcanhar. Aquele que segura pelo calcanhar. Era a ideia assim, daquele que tenta ocupar o lugar do outro, que está em disputa com o outro, tentando ocupar o lugar do outro. E o que acontece com esse garoto? Ele passa a vida inteira, ele cresceu a vida inteira, ouvindo que ele era o que segura no calcanhar do outro, o suplantador, aquele que tenta ocupar o lugar do outro. E nós vamos vendo que na história dele, o tempo inteiro, ele age de certas espertezas para conseguir o lugar do irmão. Por exemplo, o irmão estava caçando, chega cansado e ele preparou um guisado, e o irmão fala assim, dá um pouco desse guisado. Ele fala, eu te dou se você trocar comigo a sua primogenitura, o direito de filho mais velho. O irmão, isso não me serve para nada, toma, pode pegar o direito de primogenitura e eu vou comer o guisado, porque eu estou com fome, né? Uma ação sem pensar. Então esse garoto que cresceu entendendo que ele não tinha direito de primogenitura, e a gente sabe que na partilha de bens naquela época, praticamente todos os bens da família ficavam com o filho mais velho. Era ele que administrava praticamente todo o patrimônio da família. Então o Jacó não tinha direito a nada, e ele passa a vida inteira lutando e pensando, eu tenho que conseguir, eu tenho que conquistar, e levando consigo essa ideia de ser o suplantador, aquele que está sempre tentando ocupar o lugar de outro, tentando ocupar um lugar que não é dele. Nessa de ser o suplantador, nós nos deparamos com o momento em que o pai chama o filho mais velho para abençoar, o Esaú, mesmo sendo de gestação gêmeas, né, nascendo na mesma gestação, o que nasceu primeiro, que saiu primeiro do ventre da mãe, ele vai ser abençoado pelo pai. A mãe ouve, né, o pai falando que iria abençoar o filho, e a mãe trama com ele algo para que ele, o mais novo, fosse abençoado, porque ele era o queridinho da mãe, e passasse a ter o direito e as bênçãos da primogenitura. O fato é que, nessa trama, ele mais uma vez engana o seu irmão. Agora, eu me deparo com a primeira vez que o texto bíblico apresenta alguém que chega até esse moço, porque ele passa um pouco, ele vai ali no rebanho que está próximo à casa. O pai pediu para que o irmão fosse caçar, o irmão era caçador, e o pai pede para que ele fosse caçar algo e trouxesse uma comida preparada por ele com uma carne de uma caça. E a mãe fala, não, você vai aqui no quintal e pega um cabrito, porque dá tempo da gente fazer tudo o que precisa ser feito antes do seu irmão chegar, né? A mãe era meio suplantadora também, a mãe gostava de uma história assim meio atravessada, né? Eu acho que esse povo aqui, se vivesse no tempo de hoje, eles se dariam muito bem vendendo carro, né? Sempre tem um negócio, não, esse carro aqui era da médica, né? Quase não andava, só ia de casa e morava pertinho, 1 quilômetro. E aí você vai ver depois o histórico do carro. Hoje ainda bem que tem o histórico lá, o cautelar, como é que fala, pastor? Perícia, vistoria cautelar. Mas há 20 anos atrás, meu irmão, se você entrasse no lugar errado para comprar um carro, então o Jacó e a mãe, eu acho que eles levavam jeito para vender carro, porque pensa num povo que gostava de umas histórias assim meia mal contada. E eles tramam tudo. O irmão era peludo, né? Por isso o nome era Esaú, porque ele era coberto de pelos. O Jacó não tinha pelo. A mãe pega e fala assim, não, pode vir. Ele falou, não vai dar certo, não. Vai dar certinho, confia que vai dar certo. E aí ele chega, a hora que ela prepara a comida, ela pega a pele do cabrito, põe em cima das mãos dele, veste uma roupa que tinha lá na casa do Esaú, né? Pega a roupa preferida do Esaú e veste, porque o cheiro do Esaú, numa época que não tinha boticário, que não tinha natura, né? O cheiro da roupa era mais forte, principalmente quem trabalhava no campo. E o pai, muito provavelmente, conhecia o cheiro do filho. E aí ela veste a roupa do Esaú, pega a pele do cabrito e põe nas mãos, põe no pescoço. E aí quando ele entra na sala para ser abençoado pelo pai,
É a primeira vez que o texto bíblico apresenta a pergunta semelhante ao que aconteceu aqui. Porque a gente pensa assim, aquela pergunta foi aleatória, que foi feita, qual o seu nome? Ele entra e fala, meu pai, eu trouxe a caça que o senhor pediu. Ele falou, aí o pai pergunta, quem está aí? Qual o seu nome? Ele fala, Esaú. Na oportunidade de ser abençoado, ele fala, eu sou Esaú, meu pai. Mais uma vez ele está enganando alguém. Mais uma vez ele está vivendo uma mentira. Ele se passa pelo irmão. E aí o pai chama, confere e o abençoa. Depois disso, quando o irmão chega e fica sabendo, fala assim, pode deixar que meu pai já está velho, daqui a pouco quando ele morrer, eu vou dar um jeito nesse Jacó. Quero ver se ele vai ter alguma bênção. Eu vou matar esse cara. Você já teve vontade de pegar alguém pelo pescoço e falar assim, não é possível, essa pessoa me enganou de novo. O Esaú ficou irado. E o Jacó, a mãe dele fica sabendo da trama do irmão e fala assim, meu filho, você vai para Arã. Vai para a terra onde estão meus parentes, procura meu irmão, porque lá você vai ser pós-graduado agora nesse negócio de enganação. Pensa num povo bom para enganar lá. E você vai para lá, porque senão seu irmão vai te matar. E ele vai. É interessante que quando ele chega em Arã, ele vê os pastores vindo, trazendo o rebanho, e ele pergunta sobre o seu tio Labão, sobre a família. Ele fala que ele era sobrinho de Labão, e o pessoal fala, não, Labão, que vizinho nosso, olha lá, a filha dele está vindo. A Raquel está vindo com o rebanho. E quando Raquel chega, eles estão esperando chegar todos os pastores, para eles tirar a pedra de cima do poço, e dar água para o rebanho. Ele, a hora que vê Raquel, ele fica tão empolgado, que ele se apaixona por Raquel, e ele fica tão empolgado em ter chegado na terra do seu tio, ele tira a tampa do poço sozinho, dá água para o rebanho que Raquel trazia, e quando ele vai se apresentar para Raquel, ele conta para Raquel quem ele era, né? E em Gênesis 29, 12 diz, ele fala o seguinte, então Jacó contou a Raquel quem ele era parente do seu pai, pois era filho de Rebeca, e ela contou ao seu pai. Então a primeira coisa que ele apresentou foi, oi, tudo bem? Olha que depois que deu água, falou, eu sou parente do seu pai, eu sou filho de Rebeca. Ele não falou assim, eu sou Jacó. Por quê? Qual a impressão que ela teria dele? Eu sou um enganador, eu sou um suplantador, eu sou alguém que está tentando ocupar um lugar que não é meu. A hora que ela ouvisse o nome Jacó. Então a primeira coisa que ele falou, eu sou um parente seu, eu sou... E aí, quando eu olho para essas duas situações, eu me vejo nelas, porque às vezes nós convivendo nos lugares que nós vamos, se eu estou no trabalho, ou então quando eu vou conhecer alguém que eu tenho interesse de fazer amizade, quase sempre nós nos passamos por uma pessoa que não somos, né? Eu estava vendo hoje uma dica nesses vídeos de Instagram, de comédia, né? Aí o cara dando dica do que fazer no primeiro encontro, né? Aí ele falando um monte de coisa, falou, não se preocupe de você estar falando algo que você não é exatamente isso, porque ela também está se passando por uma pessoa que ela não é. Porque quando nós vamos conhecer alguém, quase sempre nós tentamos mostrar o melhor do que somos, ou vestimos capa, colocamos máscaras, né? De um modo geral, quase sempre as pessoas não nos conhecem exatamente como somos. Quem vai nos conhecer de verdade é quem convive conosco todos os dias. É os nossos pais. É quando você casa, sua esposa, seu esposo. Né? Porque nós, de um modo geral, as pessoas de fora, para as pessoas de fora, nós estamos sempre sorrindo. Nós estamos sempre nos apresentando como pessoas extremamente calmas. O pessoal que convive comigo aqui na igreja costuma dizer para a Rose, nossa, Rose, o Davi é tão calmo, ele é sempre tão paciente, né? As pessoas costumam ver dessa forma, mas eu sei que não sou, e a Rose também sabe. Alguns que já estão há mais tempo aqui convivendo já sabem que eu também não sou esse poço de calma todo, né? E esse moço também tentava esconder quem ele era. Ele tentava esconder a realidade e a percepção de quem ele era. Ele tinha a percepção de que era alguém enganador, e ele tinha passado a vida tentando enganar os outros. Então, esse moço, ele tem essa percepção, inclusive quando está voltando da casa do seu sogro,
Porque quando o anjo pergunta, e eu procurei, a maioria das traduções utilizam como você se chama, não é nem como é o seu nome. Essa tradução que a gente usou aqui fala como você se chama. E aí como você se chama tem muito a ver de como você se percebe. E ele fala, eu sou Jacó. Eu sou Jacó. Ele ainda é Jacó na percepção dele. Só que quando a gente volta à história de Jacó, ele tinha sido abençoado pelo pai. No início do capítulo 32, já começa dizendo que quando ele despede do sogro e ele está indo em direção à terra de Canaã, o texto diz que ele vê anjos. Ele está indo e está vendo anjos. E ele fica maravilhado com aquilo, com aquela situação. Quando ele está indo antes, lá para a casa do sogro, ele está indo e ele sonha com a escada que ia do céu à terra, né? E os anjos subiam e desciam por essa escada. E aí uma voz diz, o texto diz que é o próprio Deus diz para ele, olha, eu estou com você, eu vou te abençoar. E as bênçãos, parte das bênçãos que ele recebe é a mesma bênção que Deus tinha feito a Abraão. E Deus diz, aonde você for, eu estarei com você, eu vou te proteger, eu vou te guardar, eu vou te abençoar. Eu estou com você. Quando ele está lá na casa do sogro, que ele trabalha 14 anos pelas esposas e depois 6 anos, e durante os 6 anos ele disse que o sogro mudou o salário dele por 10 vezes, toda vez que ele começava a prosperar, que ele começava a ganhar um pouquinho melhor, o sogro dele, que era muito mais esperto que ele, né, aquela história da escola que você vê e eu fui diretor, né, eu sou pós-graduado, ele mudava o salário, mas Deus já havia dito para ele, fique tranquilo que eu vou te abençoar, eu vou te prosperar. Mas na percepção dele, ele ainda era Jacó. Na percepção dele, ele ainda estava sozinho. Na percepção dele. E Jacó está aqui, nesse lugar, apesar de próspero, apesar de estar voltando com grandes rebanhos, com uma família grande, né? Deus tem abençoado ele em tudo, mas ele, de repente, ele se depara com o passado dele. Ele fala assim, eu vou encontrar meu irmão daqui a pouco. O que eu vou ter que usar como estratégia? Qual que vai ser a mentira que eu vou ter que contar para o meu irmão? O que eu vou ter que fazer? Ele pensa assim, eu estou sozinho. Ele está literalmente em apuros, porque o passado dele está voltando para encontrar com ele. E muitas vezes nós nos deparamos com esse passado, com aquela coisa de pensar assim, rapaz, mas lá anteriormente eu vivi isso e aquela situação, e aí de repente você lida com pensamentos que falam assim, você não vai conseguir vencer não, você não vai conseguir passar por essa etapa não, porque você é aquele enganador, porque você não é exatamente essa pessoa que você aparenta ser. Lembra que lá atrás você fez isso e aquilo, e agora de novo, você vai fazer de novo. E o problema é que quando a gente não se abre, não fala das coisas que a gente tenta esconder, e a gente vai tentando resolver do nosso jeito, na maioria das vezes você se percebe repetindo erros que você não gostaria de repetir. As pessoas que te conhecem mais de perto, às vezes podem até te acusar e falar assim, não é possível, de novo você está fazendo isso. Lá fora você acaba fazendo diferente, mas aqui, a gente que te conhece está vendo você fazer isso de novo, novamente. Porque a percepção que ele tem de si, que nós temos de nós mesmos, ela está muito atrelada com as crenças que foram internalizadas em nós. Você fala assim, não, você não vai conseguir não tem jeito para você não. Olha o tanto de vezes você já tentou, e a coisa não dá certo. Olha o tanto de vezes você tentou mudar, tentar ser mais brando, tentar ser mais paciente. Olha o tanto de vezes você tentou empreender, fazer algo novo, e de repente você desiste no meio do caminho. Você não vai conseguir não. As acusações, inclusive na nossa mente, elas são constantes. Elas são constantes. E aí, o Jacó está angustiado, ele está sozinho. E muitas vezes, nesses momentos de angústia, que você já tentou algumas vezes, e você vê repetindo alguns erros, você se percebe com o passado voltando, com algumas questões do passado te visitando, e você começa a entrar em desespero. Normalmente é o tempo que a gente se sente sozinho. Você não sabe mais o que fazer, não sabe com quem contar.
Nesse momento que ele está sozinho, é um momento de batalha intensa, é um momento de angústia. E nós passamos por isso. Nós vivemos tempos de batalhas intensas porque muitas vezes nós desacreditamos que é possível a gente superar algumas coisas que parecem ser rotina, que se repete tanto na nossa história. Jacó, mesmo nessa situação, que ele está em batalha intensa, mesmo sendo ferido, mesmo sentindo no seu corpo as dores dessa batalha, que esse homem que está lutando com ele toca na junta da coxa e ele fica machucado, né? Ele sai dali machucado, mas ele insiste. Quando aquele homem vê que não consegue sair, né, em acordo com Jacó, porque preste bem atenção aqui, o Jacó diz que lutou com Deus. Ele fala, eu tive cara a cara com Deus, face a face com Deus, e fui salvo. Ele termina, a leitura que nós terminamos, ele diz isso. Vocês acham que Deus não tinha condição, ou um anjo não teria condição de se soltar do Jacó? O anjo está ali mais que para fazer companhia, para aquele tempo de angústia. E o Jacó está desesperado. Como pode alguém lutar com um anjo e prevalecer? Lutar contra um anjo e prevalecer? Porque a maioria das vezes que eu li esse texto, eu lia, Jacó lutou contra um anjo. Ele está em embate com esse anjo. Não, ele estava sozinho, de repente chega alguém e ele percebe, ele já tem percepção, e ele começa a insistir com aquele ser. Ele começa a insistir, e eu creio que aquele ser diz assim, passei aqui, mas já estou indo. E ele agarra aquele ser e fala assim, você não vai sair daqui, eu não deixo você sair daqui, eu estou em apuros. E eu sei que você, em alguns momentos, talvez você esteja vivendo tempos difíceis, que você olha e não vê resposta, não vê solução, e você já está nessa, você está agarrado com Deus e fala assim, Deus, me acode, me socorre, a coisa está feia. E Deus fala, não, fica calma, eu vou ali, está tudo certo. Não, o Senhor não sai daqui, enquanto eu não tiver uma resposta dessa situação. Enquanto eu não for ouvido, eu não saio daqui. E aí, esse é o ponto-chave. Porque ele está com medo, ele está angustiado, ele está desesperado. Ele já tinha recebido as bênçãos do Pai. Deus confirma com ele, quando ele tem o sonho com a escada, que Deus o abençoaria. Deus é quem manda ele voltar da casa do sogro e fala, já deu seu tempo aqui, volta para Canaã e pode ficar tranquilo que eu vou estar com você, eu estou contigo. Não é igual o paraquedas não, eu estou contigo e não abro. Eu estou contigo, estamos juntos. E aí, ele está voltando ainda com medo, porque muitas vezes, quando a gente se depara com algumas situações que relembram o nosso passado, que relembram alguns perigos, a gente pensa como Jacó, eu vou falhar de novo, eu vou fracassar de novo, eu vou ter que tentar enganar novamente, eu vou ter que fracassar novamente, e sair do que é o propósito de Deus, e essas angústias fazem com que a gente entre em estado de sofrimento, que você olha para a situação e pensa assim, eu não vou conseguir superar isso aqui, não vou conseguir passar isso aqui. Quando ele fala, eu não solto enquanto você não me abençoar, o anjo faz essa pergunta. E aqui, ele não poderia dizer, eu sou Esaú. Aqui não dá para dizer, eu sou outra pessoa, você está diante de Deus. Aqui não dá para fingir ser outra pessoa, usar artifícios e dizer, eu sou outra pessoa. Aqui não dá para dizer, como ele disse para Raquel, não, eu sou um cara legal, eu sou parente, sou alguém próximo, alguém confiável. Eu sou filho da sua tia. O anjo conhecia muito bem a história dele. O anjo sabia exatamente quem era ele. E Jacó tinha essa percepção. Aqui não dá para eu fingir ser um cara legal. Diante de Deus não adianta a gente nem tentar ser o que não somos. E nem querer só mostrar o que temos de bom. E aí ele tem que dizer ao anjo. Quando o anjo pergunta, como você se chama? Ele fala, Jacó. Eu me vejo assim, eu me vejo como um Jacó. E aí o anjo diz, você não é mais Jacó, mas sim Israel. Seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu.
Jacó não era um cara de guerra. Ele nunca tinha guerreado com ninguém. Ele nunca lutou contra homens. E nem tinha lutado contra Deus. O que, na verdade, isso quer dizer? Lutou com Deus. O Jacó, ele caminhou a vida inteira, lutou a vida inteira, foi para um lado, foi para o outro, corre daqui, vai ali, e lida com o sogro. E o anjo diz, toda luta que você teve, você estava com Deus. Toda luta que você teve, né, com homens, com Deus, tudo que você fez ao longo dessa história, você prevaleceu. E aí, ele pergunta o nome daquele anjo, e ele não diz o nome, ele sai dali abençoado, e ele diz, eu vi Deus face a face, e fui salvo. Só é possível ser salvo, quando a gente olha para Deus, e deixa de olhar para nós. Quando nós percebemos que todas as lutas que passamos, nós estamos lutando, mas com Ele, e não contra Ele. Ele já tinha dito a Jacó que estaria em cada passo que Jacó daria. E muitos dos medos que enfrentamos, muitas das acusações que vêm à nossa mente dizendo você não vai conseguir, é porque a gente esquece que nós passamos todas essas lutas com Deus. Com um Deus que caminha ao nosso lado. Às vezes você olha e pode pensar assim, mas eu fiz tanta coisa errada, tanta coisa que eu teria vergonha de contar. Eu não queria que fosse contada algumas coisas da minha história. Talvez o Jacó, se deixasse por conta dele, ele não contaria algumas histórias que ele viveu, que ele vivenciou. Mas essas histórias precisam ser escritas para ela nos inspirar. E talvez você olhe e fale assim, mas eu vivi tanta coisa e parece que eu não consigo superar. Tem algumas coisas na minha história que eu não consigo superar. E de fato você não consegue superar se você estiver lutando sozinho. Mas se você estiver lutando com Deus, com a ajuda de Deus, você consegue superar. É num encontro face a face com Deus que você consegue ver salvação. Não existe possibilidade de vencer se Deus não estiver com você, se você não entrar nesse lugar de um encontro face a face com Deus. E aí quando você e eu pensamos, mas tem tanta coisa que eu ainda, a hora que eu vejo está eu fazendo de novo. Nós precisamos lembrar, não dessa bênção que foi dada a Jacó, mas a bênção que através de Abraão, da família de Abraão, de Isaac e Jacó, e Deus promete inclusive para Jacó, dizendo, da sua família, todas as famílias serão benditas. Que era uma promessa que apontava para o Cristo. O profeta Isaías diz que ele, o Cristo, estava levando consigo todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. O castigo que era para nós estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. O castigo que era para você, por causa das suas imperfeições, por causa das suas impossibilidades, estava sobre ele, e ele levou sobre ele no Calvário. Nós precisamos começar a olhar para nós, não na ótica do que sempre disseram para você. Ah, você desanima muito rápido, você não vai conseguir porque você sempre desanima. Ah, você não consegue fazer essa ou essa coisa, tal coisa, porque você é muito agitado. Todo lugar que você vai, você acaba gerando conflitos no ambiente de trabalho. Ah, você é uma pessoa muito difícil. Ou então você é uma pessoa muito parada. E aí nós vamos acreditando nisso, nós vamos acreditando, dando ouvido a isso. E essa noite eu pergunto a você, como você se chama? Como ao longo da história as pessoas foram dizendo quem você era e você foi internalizando isso, acreditando que é isso mesmo, acreditando e valorizando as incapacidades que as pessoas colocam em você, e deixando de ser pleno, de viver plenamente a imagem e semelhança de Deus. Essa noite é noite de transformação, é uma noite de encontro com Deus, um encontro do mesmo jeito que foi Peniel para Jacó, para que você possa ouvir dele e dizer, ele dizendo para você, você está lutando, mas não está lutando sozinho.
Eu estou lutando com você. Eu estou te guardando, eu estou te aperfeiçoando. Ele pergunta a você como que você se chama, como você se percebe. Qual história que impregnaram em você e fez você acreditar que você é definidamente algo que você não se agrada daquilo que você é? Qual história que contaram para você sobre você que você desejaria que fosse mudado? Do seu jeito você não consegue mudar. Mas no encontro face a face com Deus, salvação vem. Vem salvação para você, vem salvação para a sua casa. E essa é noite de transformação, de entendimento. Eu sei porque eu vivo isso. Muitas batalhas e em muitas situações, eu olho para certas circunstâncias que eu acho tão difícil, que eu acho tão complicado. Mas é porque eu estou achando que é eu que tenho que resolver. Que é o meu jeito, a minha personalidade. Mas só quem entende que já é Israel, que já luta e viveu todos aqueles 20 anos que ele passou. E só foi possível vir de Arã sendo abençoado porque Deus lutava com ele. Porque Deus estava com ele. Às vezes, nesse tempo de angústia, que ele se sente só, é o momento que é possível perceber que tem alguém junto com a gente. E é nesse momento da gente perceber que tem alguém conosco, que a gente precisa dizer: eu não saio daqui enquanto o Senhor não transformar isso. E essa transformação passa pela mudança de entendimento. O entendimento que tudo que era maldição na sua vida já foi levado na cruz do Calvário. Não existe mais maldição. Existem tribulações, aflições que nós passamos. Mas nós precisamos lembrar do que Jesus disse: estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aquele que disse aos seus discípulos: todo poder me foi dado no céu e na terra. É Ele que está conosco todos os dias. E aí eu não sei que tipo de crença que você internalizou, do que você é, de quem você é, que tipo de crença limitante, que tipo de história você tem acreditado, mas nós vamos orar nessa noite. Porque eu creio que essa é noite de encontro face a face com Deus. E Deus quer mudar a sua maneira de pensar. Eu quero que você entenda que apesar da história que você vivenciou, apesar das coisas que você traz consigo, que te geram dor, que te geram angústia, que te geram sofrimento, que apesar de tudo isso, hoje é noite de mudança de mentalidade. De entender que Ele nunca te abandonou. Que Ele nunca te abandonou. E que Ele sempre te conduziu para que inclusive você chegasse aqui nessa noite. E que você chegasse e saísse daqui com a mente transformada, com a mentalidade renovada. Evangelho é transformação da mentalidade, é metanoia. É entender que Ele está com você todos os dias. Que apesar das dificuldades, Ele luta com você. Que apesar das adversidades, Ele está com você. E quando nós entendemos isso e nos deparamos com as dificuldades, nada é mais tão pesado, porque nós temos a certeza que vamos enfrentar e vamos sair vitoriosos, porque Ele está conosco. Eu gostaria que você ficasse de pé, para que nós possamos orar. Eu não sei se enquanto a gente falava, você foi rememorado aí por alguma memória, por alguma coisa que você acredita que tem te vencido ao longo da sua história. Que você pensa assim: eu estou bem, eu estou ótimo. Mas de repente, a hora que você vê, você está acreditando e até agindo de acordo com aquelas crenças. E nós vamos orar. Nós vamos orar nessa noite e dizer: Senhor, eu só saio daqui nessa noite, enquanto o Senhor não me abençoar. E não vai precisar durar a noite toda. Se você der lugar, se você acreditar, você vai sair daqui diferente. Você vai sair daqui como alguém que tem a convicção de que Ele está com você. E nenhuma luta será tão grande,
Nenhuma batalha, nenhuma barreira será tão grande, porque não há nada tão grande que seja maior do que o Deus que está com você. Não existe nada que seja tão grande que seja maior do que o Deus que nós servimos. E enquanto os meninos tocam, nós vamos orar. Eu não sei que tipo de história foi contada para você. Eu não sei qual é a sua percepção sobre você. Mas eu queria que você fechasse os seus olhos e pensasse: o que disseram para você a vida toda? Que tipo de Jacó você é? Será que você é alguém que as pessoas que estavam próximas a você sempre disseram que você não seria capaz, que você não conseguiria ser diferente? Às vezes, inclusive no nosso ambiente religioso, quando alguém fraqueja, quando alguém cai, quando alguém tropeça, as pessoas que estão à volta costumam dizer: tá vendo? Eu sabia que não ia dar certo. Não é a primeira vez que isso acontece. Não é a primeira vez. E às vezes nós acreditamos nisso. Talvez você tenha acreditado nisso e pense assim: não, eu já desisti, não tem mais jeito para mim. Mas essa noite é noite de encontro face a face com Deus, e Ele está aqui nessa noite. Ele está aqui nessa noite para mudar a sua mentalidade e dizer: eu estou com você. Eu quero fazer com você, construir com você uma nova história. Fazer com que você entenda que comigo é possível vencer qualquer desafio, qualquer dificuldade. É noite de sair daqui na certeza de que o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó quer ser o seu Deus. Ele é o seu Deus, e Ele está escrevendo histórias novas. É noite de perceber a dimensão desse Deus, a grandeza desse Deus, e de você sair daqui nessa noite dizendo: eu encontrei Deus face a face e fui salvo. Eu tive um encontro face a face com Deus e a minha história foi mudada. As crenças que eu tinha que não era capaz, que não era possível, que eu era pequeno demais, que eu era pecador, eu tive um encontro com Ele, e Ele disse: filho, os teus pecados foram perdoados na cruz do Calvário. A noite de encontro com Deus, e quem encontra com Deus não sai do mesmo jeito. E é isso que vai acontecer na sua vida nessa noite. Você vai sair dizendo: fui visitado por Deus. O Deus que enviou seu filho para morrer na cruz e perdoar os meus pecados. O Deus que levou na cruz as minhas iniquidades, as minhas dores, as minhas imperfeições, e eu fui justificado por Ele. Pai, nessa noite está aqui a Tua igreja, Senhor. Não sei quais mentiras foram contadas para os Teus filhos. Eu não sei quais tipos de medo eles têm enfrentado, mas eu tenho a convicção que o Senhor está visitando corações. O Senhor está visitando mentes nessa noite, Senhor. E eu sei que o Teu filho e a Tua filha não sairá daqui do mesmo jeito que entrou. A angústia que toma o coração dos Teus filhos, Senhor, será retirada nessa noite. Está sendo retirada nessa noite, Senhor, porque só um encontro face a face contigo é capaz de trazer salvação, é capaz de trazer refrigério, é capaz de mudar perspectivas, é capaz de mudar a história daqueles que acreditam que o fracasso é certo. Mas nós somos vitoriosos por causa da cruz de Cristo, por causa do Calvário. E eu te peço, Senhor, visita os Teus filhos, visita a Tua igreja, que toda mentira contada para dizer que eles não são capazes, para dizer que não tem jeito, que vão tropeçar novamente, e que é
melhor desistir, porque eles não serão capazes de vencer. Nós já somos vencedores por causa do teu Filho Jesus. E nessa noite eu declaro, Senhor, libertação de todas as amarras, Senhor, que Satanás tem utilizado para aprisionar a mente dos seus filhos. Eu declaro, Senhor, cadeias quebradas.